os dois juntos. Só para aqueles que gostam de pensar um pouquinho mais, algumas coisinhas assim bem interessantes. Você consegue ver a mão de Deus no meio de todas essas coisas? Já imaginou o Senhor Jesus pensando, vamos criar adenina, timina, citosina e guanina. Essas vão ser 4 letras genéticas que, devido à sua estrutura tridimensional, nós podemos colocá-las literalmente numa estrutura helicoidal. Essa estrutura helicoidal, ela tem uma facilidade muito grande de deslocar-se no espaço, porque sendo uma helicoidal, ela poderia funcionar exatamente como um zíper. Se a gente abrir aqui no meio, fica metade de um lado e outra metade do outro, essas pontas ficam expostas. Se colocarmos um outro, em vez de DNA, um RNAT, ele pode pegar uma série de outros, encaixar nessa ponta aqui, vai produzir uma sequência toda de, literalmente, aminoácidos. Daí depois ele arranca esse negócio fora aqui, o DNA fecha de novo, a informação é preservada. Você ia bolar uma coisa desse jeito? Mas é assim que funciona. Nós apenas estamos descobrindo os mecanismos fabulosos que o Senhor Jesus pensou. Cada um deles. Tudo aquilo que Deus propôs na sua criação. Descobrindo como as coisas foram feitas. Como uma está interligada com a outra. Então, quando nós discutimos todo esse aspecto de vida, sua origem, variação, adaptação, especiação, especialização, todas essas coisas, todas elas novamente voltam para um ponto básico, que é o código. Qual a origem do código? Nós sabemos que processos naturais não produzem informação codificada. Então é muito legal porque à medida que a gente vai trabalhando essas questões, a gente vai vendo assim como é fascinante a ideia do criacionismo. Só uma pergunta, quantos argumentos teológicos foram usados até o presente momento? Deu para perceber. Isso é testado em laboratório. Isso é levado para a comunidade científica, é assim que trabalhamos. Pular um pouquinho para tratarmos a questão da origem do universo. Porque isso é uma outra área muito interessante. Lembra que o alvo principal da ciência das origens é procurar demonstrar como o universo e a vida teriam vindo à existência. O que nós sabemos a respeito da vida, desde a sua origem até essa variedade que nós temos hoje, que nós chamamos de biodiversidade, toda a informação, as leis e todas as experiências mostram uma única direção: criacionismo. E o universo? Bom, o universo já é uma área um pouco mais extensa. Mencionei um pouquinho ontem à noite. Imagina tudo que tem lá fora. É uma quantidade absurda de coisas. São o número de estrelas que existem aí no universo visível, até onde os nossos telescópios chegaram, mostram que existem mais estrelas, o número é maior, do que o número de todos os grãos de areia desse planeta, sejam de praias e desertos colocados juntos. Então, como tudo isso teria surgido? É muito interessante porque quando nós examinamos um contexto todo, nós percebemos que o universo, como eu já mencionei, ele é regido por leis. Existem leis muito interessantes. Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica é uma lei fascinante. Ela diz o seguinte, que se a energia do universo for constante, a sua entropia tende sempre para o máximo. A entropia é a capacidade de desorganização. Eu creio que vocês estão sentindo isso. Lembra quando vocês chegaram na segunda-feira, o quarto, como é que era? A sua mala. Hoje é quarta-feira. Como é que está o quarto e a sua mala? Deu para perceber que o sistema está ficando gradativamente entrópico. E chegar na sexta-feira é caótico. Ou seja, você já nem sabe mais o que é seu, dos seus amigos, se vocês estão todos juntos lá. Daí chega em casa e começa aquele negócio. Isso aqui é seu, não sei o que tem, aquelas coisas todas. Ou seja, a tendência do universo não é de organizar-se. A tendência dele, espontaneamente, é de se desorganizar. Essa é uma lei muito tranquila. E nós conhecemos um pouquinho de todo esse mecanismo, até nos pequenos sistemas que a gente tem por aí. Sistemas de motor, por exemplo. Começa com energia, essa energia produz uma coisa aqui, essa energia é transformada em outro tipo de energia, daí essa energia que agora foi transformada, ela não consegue mais fazer aquilo que ela fez antes, mas ela consegue fazer algumas outras coisas ainda. Daí você pega essa outra aqui e faz com que ela faça mais um pouquinho e produza mais um outro tipo de energia, só que essa aqui não consegue mais produzir aquela energia que foi utilizada para que ela aparecesse. Ou seja, o processo vai indo em decadência. Isso é o que nós entendemos das leis. As leis que
regem o universo. A pergunta fica bem simples então. Como o universo poderia ter se organizado por conta própria, sendo que por conta própria, as leis que regem o universo fazem com que ele se desorganize? Tem que ter ocorrido um milagre por aí. Porque se o universo ainda tem alguma organização, é porque no passado ele já foi mais organizado, não menos organizado. Então, quando nós pegamos essa ideia básica, que é a lei da conservação da energia, ela é fabulosa. E daí, quando a gente trabalha com a segunda, que estão relacionados, o que eu acabei de mencionar agora, a entropia, dá para perceber um pouquinho quando nós trabalhamos em laboratório. Isso aí é o laboratório de estudos entrópicos. E, literalmente, é uma entropia completa ali dentro. É mais ou menos igual a sua mala na sexta-feira. Totalmente entrópica. À medida que o tempo passa, a capacidade de desorganização aumenta. Eu acho muito interessante, eu gostaria de dar para vocês 3 frases de 3 grandes cientistas do passado. Rudolf Clausius disse o seguinte: a energia total do universo é constante. Portanto, a sua entropia sempre tende para um máximo. Hermann Helmholtz, grande físico, disse o seguinte: sendo que o universo caminha continuamente para um estado de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo no passado finito, por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. Terceiro, Arthur Eddington, muito conhecido, disse o seguinte: não existe esperança para uma teoria se ela for contra a segunda lei da termodinâmica. Nada mais lhe resta do que o seu colapso em profunda humilhação. Estou repetindo para vocês o que cientistas têm dito a respeito da origem do universo. Como que esse universo veio à existência? Resposta: criação. Processos naturais não teriam trazido o universo à existência. Só uma coisinha para pensarmos, e coisas que temos descoberto. Lá na década de 20, Edwin Hubble fez uns estudos fascinantes. Ele mediu a luz que vinha das galáxias e percebeu que essa luz estava um pouquinho mais avermelhada do que deveria. E ele fez os seus estudos mostrando que havia uma relação entre a luz, esse desvio da luz para o vermelho, e a distância. E ele publicou esse material. Inclusive, ele passou uma quantidade muito grande de informação. Só que Hubble, lá na década de 20, ele não tinha toda a informação que nós temos 80 anos depois. 80 anos depois, nós pegamos aquilo que Hubble descobriu, ou seja, existe sem dúvida uma função, uma relação entre o posicionamento das galáxias, ou seja, a distância delas entre a gente e a galáxia, e a luz, a cor de luz que vem dessa galáxia. Isso existe, é real. Daí você fala, mas isso aí não é o que os evolucionistas usam para mostrar que o universo está em expansão e é a teoria da evolução, do Big Bang? É o que eles tentam, só tem um pequeno probleminha. Quando nós olhamos para esses grupinhos de galáxias, olha só, a gente olha ali, aquela galáxia tem esse desvio, aquela outra ali tem, o desvio é igual, é o mesmo. Aquele ali, isso aqui também é igual, aquele outro ali também é igual. Então vamos pegar todas essas que têm desvios iguais, junta todas elas aqui. Vamos pegar essa outra, essa aqui é diferente daquelas que a gente viu, coloca aqui. E essa outra aqui é diferente, igual a essa daqui, coloca junto. A hora que a gente começa a colocar juntos, você tem grupos de galáxias que têm o mesmo desvio. O que isso significa? Que o universo encontra-se totalmente organizado em círculos concêntricos. Tem um grupo de galáxias aqui, a essa distância da gente. Tem um outro grupo de galáxias um pouco mais distante, nesse outro círculo, nessa outra esfera. Tem um outro grupo que está um pouquinho mais distante, nessa outra esfera. E tem um outro que está um pouco mais distante, nessa outra esfera. Sabe o que é impressionante? Nós descobrimos que o universo tem um centro. Isso chamou muita atenção. Mas se ele tem um centro, espera aí. Qual seria a possibilidade de alguém tão próximo do centro ter visto isso? Primeiro, como que seria possível ver isso? Bom, para você ter condição de ver isso, você teria que estar muito próximo do centro. Se você não estivesse próximo do centro, você não veria isso. Então a gente fica assim meio curioso, né? Que interessante.
Nós vimos. Isso significa o quê? Que nós estamos próximos do centro. Do centro do quê? Do universo. Não é interessante que primeiro Deus cria a Terra e depois Ele vai criar as outras coisas? Tem gente que fala assim, você está tentando provar a Bíblia. Não, estou dizendo para vocês o que a ciência descobriu. Mas isso é muito parecido com a Bíblia. A Bíblia está certa, se a ciência estiver certa, os dois vão estar certos. Mas e se a ciência discordar da Bíblia? A ciência está errada. Pode ter certeza disso. Senta e espera com calma, que daí vai aparecer um outro Nat Geo, um outro programa lá no Discovery, falando que, eles não vão falar que estava errado. Eles vão mostrar que novas descobertas têm revelado o quê? Esse é o linguajar. Tá? É muito legal a coisa. Mas, de qualquer forma, só por curiosidade, foi